Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. O que eu vou falar, meu Deus do céu? Quinta vitória consecutiva, 6 jogos sem sofrer gols, uma campanha de recuperação, agora 30 pontos ganhos e o adversário ficou com 29. Estava jogando na casa do adversário, com 30 mil torcedores apoiando. E não é que o São Paulo tropeçou de novo, não dá para acreditar. Um dos maiores tropeços dos últimos anos. Aliás, já tem muito tempo que o São Paulo não ganha do time do Fortaleza. Depois da vinheta eu vou falar quantos jogos, desde quando o São Paulo não vence o time do Fortaleza. É óbvio que a torcida está na bronca, é óbvio que o Rogério Ceni tem bastante culpa no cartório, mas é aquela história. Se o time tem goleiro, talvez o final desse enredo não fosse o mesmo. Olha, é ruim falar de um profissional que trabalha bastante, e no caso a gente vai falar de 3, mas se juntar os 3, talvez o São Paulo não tenha um bom goleiro para a temporada 2022. O Jandrei era reserva no Santos, e o goleiro do Santos, o João Paulo, fez a diferença num dos tropeços da equipe do Morumbi. O Santos, goleiro do Atlético Paranaense e que agora defende o Flamengo, também fez a diferença. O Fernando Miguel, de 37 anos, goleiro nascido em Venâncio Aires, com passagem pelo Vitória, pelo Juventude, pelo Vasco, que jogou no Atlético Goianiense na última temporada, chegou a 14 jogos nessa temporada defendendo o time que bateu o São Paulo, defendendo o Fortaleza. E foi o melhor em campo. Depois da vinheta também eu vou dar os números desse jogo do São Paulo. Mais uma vez, e o São Paulo tem sido repetitivo, o São Paulo tem feito a história dos goleiros adversários. Será que é culpa do Ceni? O time cria inúmeras oportunidades e os caras não conseguem acertar o gol? Claro que o Rogério Ceni tem culpa em algumas coisas que acontecem, sobretudo na insistência em alguns jogadores na escalação, mas os números são assustadores e mostram se é uma fase ruim e mostram que não sei se é só a fase ou os caras estão displicentes. Não dá para entender muito o que está acontecendo. Fico meio sem palavras, mas mesmo assim eu vou desabafá-las a partir de agora. Vamos lá. São tantos números que eu vou botar os meus óculos aqui para poder enxergar com precisão, com a mesma precisão que o goleiro Fernando Miguel usou contra o São Paulo, porque os atacantes do São Paulo não tiveram essa precisão. Contra o Fortaleza no estádio do Morumbi, Campeonato Brasileiro, São Paulo precisando da reação. O Fortaleza teve 28% de posse de bola, o São Paulo teve 72%. Finalizações a gol, 8 do São Paulo, bola na trave e tudo. Uma do Fortaleza, uma, e ela foi pro gol, e ela entrou. Jandrei não fez nenhuma defesa no jogo. Fernando Miguel fez 8. São 6 jogos, eu tinha prometido antes da vinheta, que o São Paulo não consegue vencer o Fortaleza. E aí não tem só a passagem do Rogério Ceni, não. São 3 derrotas e 3 empates contra o Fortaleza nesse confronto direto. A última vitória do São Paulo foi em novembro de 2020. Vai fazer 2 anos. O São Paulo fez 3-2 pela 21ª rodada do campeonato daquele ano. O Juninho Capixaba, que fez o gol da vitória do Fortaleza, ri para não chorar. Ele fez o primeiro gol defendendo o Fortaleza em 46 jogos, justamente contra o São Paulo. Vamos ver se eu acho mais números aqui. O Fortaleza agora tem 30 pontos ganhos, o São Paulo tem 29. Ou seja, o Fortaleza, que estava na zona do rebaixamento, passou o tricolor paulista. Que coisa.
Fernando Miguel, de 37 anos, nascido em Venâncio Aires. Como eu disse, jogou no Vasco, no Vitória, no Juventude, o Atlético Goianiense em 2021 e no Fortaleza em 2022. 14 jogos apenas na temporada e fez a diferença e foi o melhor cara em campo. O São Paulo agora acumula 3 derrotas seguidas em 2022. Perdeu para o Fortaleza, essa que a gente está dizendo, 1-0. Perdeu para o Flamengo 3-1. Perdeu para o Santos 1-0. E teve um empate contra o América, esse jogo pela Copa do Brasil 1-1. Um gol marcado em 3 jogos. E os goleiros adversários brilhando contra o São Paulo. E aí o Rogério Ceni foi questionado, será que todos os clubes têm goleiro, só o São Paulo que não? O Rogério Ceni não disse isso abertamente, mas deixou entender, vamos lá. Os times não finalizam tanto, o Flamengo finalizou 4 bolas no nosso gol, o Fortaleza finalizou apenas 1 bola no nosso gol. E se você não pegar aquela bola, não vem outra para você pegar, então é sempre mais fácil quando você... Assim, eu já joguei em São Paulo, que a bola quase não chegava no gol e vinha uma bola pro jogo, e joguei em São Paulo por 25 anos, onde vinha 10, 12 bolas no gol e, né, ou você fazia o teu nome naquele jogo, ou naquele que vinha uma, você tinha que estar atento para pegar. É sempre a chance do goleiro adversário, por exemplo, num jogo como hoje, sair grande do jogo, ela é sempre maior, porque no teu gol só foi uma bola. Uma bola não era uma bola simples, uma bola fácil de pegar. Então, às vezes você até poderia se redimir se viessem outras, mas só veio aquela. Quem teve a chance de fazer as grandes defesas foi o goleiro adversário. E aí você tem que parar para pensar, peraí, se o goleiro adversário foi o melhor em campo, eles criaram muito, bom, quer dizer que tem alguma coisa de bom, alguma coisa que está no caminho certo, né? O duro é se o nosso goleiro fosse sempre o melhor em campo, fazendo 8, 10 defesas por jogo. Aí era preocupante, porque era sinal que nós estávamos dando muita oportunidade aos adversários. Temos que melhorar, tentar não sofrer gols, como teve uma época que a gente saiu sem sofrer gols muitos jogos. Mas em número de oportunidades criadas, eu acho que a gente vem bem. Temos que não fazer com que o gol do adversário seja tratado como uma coisa comum. Nós não podemos mais, nós temos que se irritar com isso, nós não podemos mais deixar que o adversário faça gols com facilidade na gente. Agora é jogar todas as fichas, já tinha sido assim esse discurso, todas as fichas na Copa Sul-Americana, jogo de quinta-feira contra o Atlético Goianiense fora de casa. O Atlético Goianiense que demitiu o Jorginho e já trouxe o Eduardo Batista. E o São Paulo que segue com o Rogério Ceni. Mas o ambiente está ficando meio pesado pelos lados do Morumbi, pelos lados do Rogério Ceni. O ambiente externo, será que esse ambiente externo pode atrapalhar o vestiário do São Paulo para essa verdadeira decisão contra o Atlético Goianiense? Jogo que vale vaga para a final da Copa Sul-Americana. O Ceni também falou sobre isso. Vamos lá. Bom, eu vi o ambiente externo que eu vi durante todo o jogo, o torcedor incentivando, gritando. O que mudou foi que nós perdemos os jogos, né? E é natural quando você perde. O futebol ele é emotivo, impulsivo, o futebol, né? Então, em algum momento nós ficamos chateados aqui dentro do vestiário porque a gente bate nos adversários e não consegue vencer. É natural que o torcedor também no final do jogo fique chateado, mas ele está sempre junto da gente, está sempre nos incentivando. Hoje uma tarde fria aí que mudou o tempo drasticamente de manhã para a noite. E teve mais de 30 mil pessoas hoje no estádio incentivando o time. A gente é que lamenta não poder entregar uma vitória para o torcedor. Agora, o que eu posso te dizer, né? Nós estamos chegando na frente do gol, nós estamos tendo as oportunidades, né? A bola não está entrando. E aí é hora de você ter calma, não perder o trabalho que você vem fazendo e numa próxima oportunidade, quando ela cair no local certo, ter capacidade, frieza para fazer os gols que a gente vem. Se não tivesse criando nada em nenhum jogo, nem contra o Flamengo, nem contra o Santos, nem contra o Fortaleza, era preocupante, né? Mas foram muitas oportunidades de gol. Nós só fizemos um gol nos últimos 3 jogos. Então temos que melhorar isso, né? Porque se a gente mantiver o número de chances, como a gente vem fazendo, muito provavelmente eu prefiro assim que nos jogos futuros a gente vai conseguir fazer gols. Espero que
seja nesse de quinta-feira, né, de Copa Sul-Americana, que é um jogo difícil contra o Atlético Goianiense, fora de casa, e que nós precisamos muito chegar à final dessa competição. O Rogério Ceni falando que não se pode dar tanta chance para os adversários, não ficar na bronca de dar esses gols para os adversários fazerem, e nas poucas oportunidades que surgem, e aí mostra que o sistema defensivo está sendo bem treinado, está treinando bem, mas é aquela história. Precisa de um goleiro para fazer a diferença. O Jandrei, infelizmente, não é esse cara. Pode ser um cara bacana, um cara de grupo, mas não é esse cara. Na minha opinião, o Felipe Alves também não é esse cara. Ele que era reserva no Juventude. No próprio Fortaleza ele perdeu a posição para o Marcelo Boeck e agora está jogando o Fernando Miguel. E o Thiago Couto é bastante jovem, então isso está fazendo bastante a diferença. Agora é pensar na quinta-feira, de repente jogar com 4, 5, 6 zagueiros para ver se ajuda o Jandrei, para ver se ajuda o Felipe Alves, para ver se ajuda o Thiago Couto, porque a coisa está difícil. O São Paulo fez apenas um gol nos últimos 3 jogos. Os adversários têm criado poucas oportunidades, ou o São Paulo tem oferecido poucas oportunidades para os adversários, mas nessas poucas oportunidades as bolas têm entrado e o São Paulo tem tropicado além daquilo que o mais pessimista torcedor poderia imaginar. Agora é bola para frente, é uma semana que começa, estamos aqui nessa segunda-feira, aí tem mais treinamentos terça, treinamento quarta, aí a viagem para Goiânia e esse jogo importantíssimo. Quem sabe, as bolas que não entraram nesses jogos aí contra Santos, sobretudo contra o Flamengo e também contra o Fortaleza, que essas bolas possam entrar. O Calleri não costuma perder os gols que perdeu, Luciano criando oportunidades, o galopo na cara do goleiro também não conseguiu fazer. Enfim, está criando chance, uma hora a bola vai entrar. É a expectativa do torcedor do São Paulo, tenho certeza que você está pensando assim. Vamos lá, mais um pouco de crédito de confiança para o Rogério Ceni, para a sua equipe. Não é hora de caça às bruxas, é hora de continuar trabalhando, é isso que o Rogério Ceni vai fazer nesses dias que antecedem esse jogo importante. O Nicão não se sabe o tamanho da gravidade, jogou apenas 1 minuto, aliás, é outro mistério dos lados do São Paulo. Será que no exame admissional o Nicão tinha algo a mais que não foi visto? Impressionante como ele se machuca no time do São Paulo. Impressionante. Ou será que é o trabalho físico que não está sendo bem feito, a preparação física, a própria preparação no refis? Sei lá, é algum mistério. Jogadores jogam pouquíssimo tempo e acabam ficando muito tempo no departamento médico. Talvez sem o Nicão, provavelmente com a volta do Gabriel Neves. É bom dizer que o São Paulo usou força máxima, sobretudo no segundo tempo, para tentar reverter esse tropicão contra o Fortaleza em casa. Não conseguiu. O alerta está aceso no Campeonato Brasileiro, mas tem essa prioridade se aproximando. E vamos ver o que acontece, tá bom? Boa semana para você. Beijo no seu coração e até a próxima. Essa tropeçada em casa, acho que não estava no script não, hein? Estranho. Vamos lá, vamos que vamos, bola para frente. E calma ao torcedor. Um pouquinho mais. Valeu, tchau.